Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E eu glorifico o seu nome. Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Senhor. Tu és perfeito e maravilhoso. Obrigado, meu Pai. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Aleluia. Obrigado, queridos. Aleluia. Aleluia. Eu quero glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele fez conosco. Eu sei que você está na sua casa agora nos assistindo, nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche agora os seus olhos, vamos orar. Meu Pai querido, eu te exalto, eu louvo o teu nome. Reconhecemos o que o Senhor fez por nós através de Jesus. Obrigado, Pai, pelo sacrifício da cruz, que nos colocou na condição em que estamos hoje. E que essa verdade, que essa realidade, seja conhecida dos teus filhos, conhecida daqueles que foram salvos e redimidos pelo sangue, para glorificá-lo à altura, para exaltá-lo à altura, para que possa se levantar à altura do que o Senhor merece e nos colocou para fazê-lo. Obrigado, meu Senhor. Eu sou grato ao Senhor por tudo, Pai querido. Eu te exalto. Eu engrandeço o teu nome. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te exalto em Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmão, antes de eu falar alguma coisa com vocês, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Eu vou ler até o 17. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Aqui diz que é preciso que haja em nós alguma coisa para que possamos entender qual é a vontade do Senhor. Ele diz para nós nos despertarmos. É possível que algumas pessoas, por mais que sejam cristãos, por mais que tenham recebido Jesus, de alguma forma ainda estejam adormecidos em algum tipo de pensamento ou em algum tipo de atitude ou comportamento. A Bíblia fala que isso pode estar acontecendo, mas existe uma realidade que devemos estar conscientes e devemos andar nela. Existe uma realidade que devemos vivê-la hoje, mas podemos não estar vivendo essa realidade e adormecidos em algum tipo de pensamento que não é o verdadeiro. A Bíblia fala sobre isto. Ela diz que eu devo saber qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade dEle. Algumas pessoas, elas pensam que a vontade de Deus está oculta em Deus. Não, Deus revelou a sua vontade, e a sua vontade está hoje revelada a nós, através da sua palavra. Sabe, queridos, existe uma mudança que ela é instantânea, quando nós recebemos Jesus em nossa vida, quando nós o recebemos como Senhor da nossa vida, quando o aceitamos como Senhor da nossa vida. Quando declaramos isto, há uma mudança instantânea. Segundo a Bíblia, eu passei a nascer de novo, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Bom, então a partir desse momento já houve um novo nascimento, já houve uma mudança dentro de nós. Isso é instantâneo. Mas o que não é instantâneo é a mudança do nosso pensamento. Então é possível, e é o que tem acontecido em muitas situações, com muitas pessoas, que alguém possa ser uma nova pessoa, mas pensando como uma pessoa velha, como uma pessoa antiga. E nesse caso, por mais que ela esteja, ou por mais que ela tenha um novo nascimento, tenha o direito à vida de Cristo nela, ela pode estar adormecida em pensamentos antigos ainda.
ela não se despertou para a realidade do Evangelho ao qual ela está vivendo. E esses pensamentos ainda a mantêm escrava. Mantém escrava na mesma situação em que ela estava antes de ter entrado na vida com o Senhor. Eu quero ler mais um texto com vocês aqui. Efésios 2, no versículo de 1 a 7, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui esse texto diz que antigamente nós andávamos conforme o mundo anda, mas que hoje não devemos mais andar assim, porque andávamos na vontade da carne e dos nossos pensamentos. Os pensamentos antigos faziam com que nós andássemos dessa maneira. Sabe, eu quero fazer uma ilustração aqui. Você conhece um pouco sobre contaminação do corpo ou sobre vícios. Se nunca teve um problema como esse, já ouviu falar com certeza. Eu estudei um pouco sobre algumas questões ou sobre algumas situações do açúcar no corpo de alguém. Não é? A Bíblia não fala sobre esse tipo de vício, mas fala sobre outros. Eu vou falar sobre eles aqui. O açúcar, ele quando entra no seu sangue, as pessoas pensam, por exemplo, que o carboidrato não tem açúcar. Ele tem, na verdade, o carboidrato ruim, não é? O venenoso, que as pessoas veem no pão, que todo mundo sabe, e também no arroz ou outros, são conhecidos como carboidratos prejudiciais. O que nós não sabemos muitas vezes é que esse açúcar que está nesse carboidrato, ele entra no nosso sangue. E ele vai entrando de maneira que você nem percebe, se tornou uma pessoa viciada. Você é viciado naquilo, você tem vontade de comer aquilo e você não sabe o porquê. Mas você tem o desejo de comer. É porque o açúcar entrou no seu sangue. E aquilo faz com que se torne um vício em você e você queira comer cada vez mais. Você queira experimentar cada vez mais aquilo. É uma necessidade de suprir a falta do açúcar quando você não tem. É um vício. Alguns dizem que é mais fácil você sair de um vício de uma droga mais forte do que do vício de um açúcar. Porque ele realmente vicia o seu corpo. Não só isto, mas ele causa danos no seu organismo. Doenças entram com mais facilidade por causa da presença dele. Então você precisa se desintoxicar do açúcar. E até que você se desintoxique do açúcar, você ainda vai ter vontade de comer aquelas coisas. Eu comi durante muitos anos o pãozinho, né, o pãozinho francês. Estou apenas dando um exemplo, queridos irmãos. Eu não estou aqui pedindo para que você não coma o seu pão. Mas eu comia pãozinho francês, comia arroz, assim por diante, e outras coisas também. Mas quando eu percebi que essas coisas realmente estavam causando mal para mim, eu resolvi parar de fazer isso. E eu, mesmo parando de comer, eu tinha vontade de comer. E eu passava perto desses pãezinhos, eu tinha vontade de comer. Eu não comia porque tomei a decisão de não comer, mas tinha vontade de fazê-lo. Mas eu fui decidido, eu tomei uma decisão de não fazer mais isso. E o tempo foi passando, fui limpando meu organismo, fui me desintoxicando desse açúcar, e hoje eu não tenho mais vontade de comer nada disto. Eu não tenho nenhum problema em não comer essas coisas, porque eu me desintoxiquei. Então, eu não tenho mais o desejo, eu não tenho nem mais uma compulsão para comer.
Foi até o momento, demorou um tempo, talvez 3 ou 4 meses, eu não me lembro, não é? Até que eu não tivesse mais vontade de comer nada disto. Mas até que isso acontecesse, eu ainda continuava tendo o desejo de comer, porque o açúcar ainda estava no sangue e me fazia ter o desejo de fazê-lo. Sabe, essa desintoxicação ela tem que ser feita. É uma questão de paladar. Porque você come aquelas coisas, não é porque você gosta, é porque o seu paladar se acostumou com aquilo, porque o vício te faz voltar a comer. Sabe, da mesma forma, eu quero apenas fazer isso, ou dar isso para você como uma ilustração. Os pensamentos negativos, os pensamentos errados que eu tinha, os pensamentos que vieram comigo da velha natureza, da velha criatura, eles são pensamentos que contaminam. E eu tinha muitos pensamentos sobre os valores do mundo, sobre como eu deveria viver, como as coisas do mundo funcionam, como eu devo ganhar o meu dinheiro, como eu devo ser suprido aqui, como eu devo vencer a doença. Eram todas informações que já foram concluídas e que andaram comigo durante muito tempo na minha mente. Então, quando eu me converti, quando eu nasci de novo, a Bíblia fala que a Bíblia diz que houve instantaneamente um novo nascimento, eu me tornei uma nova criatura. Mas a palavra não diz que os meus pensamentos foram mudados. Ela manda com que eu faça isso. Você pode ler lá em Romanos 12, no início do capítulo, em Efésios 4, a partir do versículo 22. Ela manda com que eu faça a mudança dos pensamentos, que eu mude, que eu altere a forma de pensar. Em Romanos 2, que só quando eu mudar a maneira de pensar é que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque muitas vezes estamos com o Senhor, mas pensando ainda da maneira errada, trazendo conosco os mesmos valores antigos. Eu quero que Deus me atenda segundo os valores que eu tenho. Então, quando você espera que Deus te abençoe em alguma área, você já vai dizendo a Ele como é que Ele vai te abençoar. Porque o seu critério de estar abençoado é como você havia aprendido antes. A forma como você havia aprendido antes, a maneira como você vivia no mundo e esperava das pessoas, é o que você espera de Deus. Mas não é assim que Deus fala. Não é dessa maneira que Deus está dizendo que Ele vai agir conosco. Então, primeiro, eu devo me desintoxicar dos pensamentos errados. É lógico que eu não posso me desintoxicar de um pensamento errado sem colocar outro no lugar. Eu não posso deixar de pensar o que é errado se não souber o que é o pensamento certo. Porque senão eu vou continuar com o pensamento errado, que vai vir para mim é sempre a maneira de pensar errado. É por isso que o texto diz que eu devo conhecer qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade dEle? Porque quando eu conheço a palavra, eu sei quem me tornei nele, eu sei que eu agora não sou mais aquela mesma pessoa. Os valores do céu são diferentes dos valores da terra. Os valores do Senhor não são os mesmos. A forma de pensar não é a mesma. Não somos mais egoístas. Não queremos mais o emprego de uma outra pessoa. Não queremos que alguém fique desempregado, por exemplo, para que eu pegue o emprego dela. Não queremos isso. Nós não queremos prejudicar alguém para sairmos beneficiados em lugar dela. Isso é um valor do mundo, não é um valor divino, não é um valor bíblico. A Bíblia manda eu abençoar pessoas e não amaldiçoar pessoas. Manda eu querer o bem das pessoas e não o mal delas. No mundo, eles não se importam com isso, contanto que eles se saiam bem, mas conosco mudamos os valores. Eles são outros agora. Sabe, se nós não pensarmos segundo Deus e não entendemos que somos essas pessoas, que andamos agora como pessoas que estão em Cristo Jesus, nós temos a sua mente em nós, então nós pensamos como Ele pensava, nós agimos como Ele agia, devemos fazer assim, temos as mesmas atitudes que Ele tinha. Se eu conservo o mesmo pensamento, a mesma forma errada de valores e de comportamento, porque o que você pensa é o que vai vir no seu comportamento, você vai agir da maneira de como você pensa. Por exemplo, se você ouve uma notícia ruim, quando você ouvia antes, e essa notícia ruim te fazia ficar apavorado, não é?
ou mexer com as suas emoções e sentimentos, se você está em Cristo, elas não devem mais ter essa força em você, porque você tem uma nova natureza, tem um novo comando e tem uma nova informação. Mas se você não renovou a sua mente, se você continua pensando como pensava, você vai continuar sentindo os seus sentimentos, ou você vai continuar dando vazão aos teus sentimentos da mesma maneira que você dava antes. Você vai ficar com medo, triste, vai se abater ou qualquer coisa assim. Vai se preocupar, vai ficar ansioso. A Bíblia fala para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma. E Ele dá os motivos por que não devemos ficar assim. Eu dou sempre um exemplo, dei muitas vezes. Você quando compra um remédio, por exemplo, você vai ao médico e o médico te receita um medicamento. E você vai lá e compra o medicamento em algum lugar. Então você leva o medicamento para a sua casa. Chegando lá, você tira a bula do medicamento. E você começa a ler aquela bula. E você lê aquela bula tantas vezes. Você lê aquela bula 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes. Você lê tanto aquela bula que você sabe de cor o que ela está dizendo. Se alguém te perguntar sobre aquele remédio, você vai saber dizer tudo sobre ele, porque você leu a bula tantas vezes que você decorou, você sabe exatamente cada detalhe sobre aquele medicamento. Então você pode ensinar muitas pessoas sobre o medicamento, explicar como o medicamento funciona, mas se você não tomar aquele remédio, se você não ingerir aquele remédio, por mais que você conheça a bula, não vai te fazer bem nenhum, não vai te fazer efeito nenhum. Sabe, tem muita gente que está fazendo isso com a Bíblia. Ele lê a Bíblia, ele decora texto na Bíblia, ele faz isso muitas vezes, pode falar para pessoas, até mesmo textos bem decorados, mas ele mesmo não pratica aquilo que está lendo. Ele mesmo não mudou ainda a sua mente. Ele não mudou os valores ainda. Ele ainda pensa como pensava antes. Ele não depositou sua confiança na palavra a ponto de praticá-la. Então é óbvio que mesmo sendo um cristão, e mesmo frequentando uma igreja, mesmo tendo sido regenerado pela semente incorruptível da palavra de Deus, ainda assim ele vai ter resultados do antigo homem ou da antiga pessoa que ele era. Porque não é aquilo que você conhece que te faz receber, é o que você vive, é o que você crê. É a maneira de como você anda, baseado naquilo que você acredita, que determina qual vai ser o seu resultado. Sabe, há algo que precisamos fazer conosco mesmo. Os resultados que vamos receber em nossa vida vai depender do quanto eu já mudei, ou do quanto já me alinhei com aquilo que a Bíblia diz. Porque ainda é por meio de colheita. Ainda é assim, tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Era assim e é assim. Então, se você mudar a sua maneira de pensar, porque mudando a maneira de pensar, mudamos com certeza o comportamento. Concordar com a Bíblia não é mudar a maneira de pensar. Mudar a maneira de pensar é trocar os valores, é tirar de lá as coisas que ditavam o seu comportamento. As convicções que estão no seu coração, elas passam pela transformação da sua mente. E quando você faz isso, você experimenta a mudança. Se você não mudou, então não espere mudanças também do lado de fora, porque o cristão vive daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que se eu fizer algo errado, eu vou colher do erro que eu estou fazendo. Se eu não agir em fé, eu estou agindo em pecado. Se eu não ajo em fé, eu não estou agindo na palavra. Eu estou agindo como qualquer pessoa do mundo age. Ora, a fé, ela pode ser vista como o próprio Tiago disse sobre ela. Então, eu não preciso, com certeza, ficar preocupado com o meu comportamento se a minha mente foi mudada, se eu já alinhei todas as áreas da minha vida, eu estou trabalhando diariamente para alinhar as áreas da minha vida com aquilo que a Bíblia diz. Os meus sentimentos, as minhas emoções, a maneira como eu vejo a vida, a maneira como eu vejo as coisas do mundo.
Tem gente, por exemplo, pensando que ele depende, por exemplo, para ser abençoado de Deus, de um bom emprego. Que ele depende de estar empregado para ser abençoado por Deus em uma empresa. Tem gente que pensa assim, então, se ele estiver desempregado, ele acredita que Deus não pode abençoá-lo. Bom, a Bíblia cita para nós comportamentos de um bom empregado. A Bíblia nos diz como devemos ser quando estamos trabalhando. A Bíblia ensina como é um empregado com o seu patrão. Também fala como é um patrão com o seu empregado, mas cada um faz a coisa de forma individual, pessoal. Um não depende do outro para fazer a sua parte. Então diz como você deve respeitar o seu patrão. E como você deve respeitar o seu trabalho. E como você deve se dedicar ao seu trabalho. Isto é também plantação e colheita. Como você se dedica ao que você faz, sendo fiel àquela pessoa que o contratou. E não diz que tem que ser bom. Diz que sendo bom ou sendo mal, você deve ser um bom funcionário. Seu patrão sendo bom ou sendo mal, você deve ser um bom funcionário. E fazer o melhor que puder fazer. Isto é o que a Bíblia ensina. Mas algumas pessoas não fazem isto. Elas entram na empresa e se tornam um igual aos outros, não se dedicam mais do que as pessoas, não fazem um bom trabalho, às vezes reclamam de salários, ou reclamam de qualquer outra coisa, da maneira como estão sendo tratados, ou do trabalho que estão executando. Começam a fazer o contrário do que a Bíblia diz, mas esperam colher o que a Bíblia fala. Ora, se a Bíblia nos dá o comportamento correto de como eu devo agir no meu trabalho, por que eu devo esperar que agindo diferente eu devo receber o mesmo resultado? Não, não receberei. A Bíblia garante que se eu conhecer a vontade do Senhor e andar nela, eu vou receber o que Ele está dizendo. Mas se eu não andar no que Ele está falando, eu não vou receber o que Ele está dizendo, mas vou receber o resultado daquilo que eu estou fazendo. Murmuração, reclamação, não é? Pessoas que são insatisfeitas com essas coisas da vida. A Bíblia nunca mandou você ser insatisfeito. Não fala para você ficar insatisfeito, não diz para você não buscar melhores coisas. Não, a Bíblia fala que você pode buscar melhores coisas, mas ela diz para você ser grato em todas as coisas. Para você ser agradecido por todas as coisas. Ser grato não significa que você não pode ir para níveis maiores. Mas deve ser grato por aquilo que você tem. Deve ser grato por aquilo que chegou nas suas mãos. Deve ser uma pessoa que fala conforme uma pessoa grata falaria. E não ter um comportamento como as pessoas do mundo têm. Quem não tem Deus, não conhece sua palavra, não conhece a verdade e não andam na verdade. Andam segundo suas vontades, desejos e pensamentos. Então precisamos mudar o nosso pensamento. Há um outro texto da Bíblia, que está em Efésios, no capítulo 4, versículo 17. Diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive e pela dureza do seu coração. Eles vivem na ignorância. Eles têm dureza no coração e vivem na ignorância. Nós não vivemos na ignorância. Nós conhecemos a palavra. E a Bíblia nos orienta a não andar como eles andam, porque eles não têm o conhecimento que temos. Eu não posso imitar nenhum comportamento daquele que não conhece o Senhor. Pode ser uma boa pessoa, pode ser uma pessoa que nós admiramos de alguma forma, mas eles não servem para nos aconselhar, porque eles não têm o padrão, não têm a palavra, é a palavra que nos aconselha. Um irmão que tem a palavra pode ser um bom amigo e um bom conselheiro, mas o mundo não, as pessoas do mundo não, o comportamento delas também não. Não devemos esperar deles absolutamente nada. Porque eles vivem segundo os seus desejos e pensamentos. Eles não adotaram a palavra de Deus como sendo aquilo que vai dirigir a sua vida, como as diretrizes de sua vida, como que vai ditar o seu comportamento. Eles não escolheram a palavra, eles escolheram viver como eles querem viver.
Então é óbvio que você não vai encontrar neles absolutamente nada que a palavra esteja dizendo. Então você precisa ser orientado pela palavra que entrou na sua mente, que hoje faz parte daquilo que você é, para que você ande nisto, e não seguir pessoas que vivem na ignorância e na dureza de seu coração. Dureza porque não querem Jesus, ignorância porque não vão à palavra, não vivem ela. E como cristãos, conhecer a Bíblia não nos torna praticantes. Praticar é um ato decisivo meu. Eu decido se vou praticar ou não. Eu decido se vou andar naquilo ou não. E eu preciso fazer uma escolha. Quando você ouve a palavra, quando você anda na palavra, você não quer ouvir as outras coisas que faziam parte da sua vida anterior e que traziam aqueles pensamentos errados. Você precisa se afastar daquelas coisas e daquelas informações que mantinham aqueles pensamentos em você. Você precisa ficar longe daquilo por um bom tempo. E precisa se encher da palavra de Deus, até que ela fique familiar para você. Até que ela preencha os espaços da sua vida. E os valores antigos passem. Sabe, antigamente no mundo, as pessoas ficavam chateadas com outra, porque alguém fez mal para você, falou mal de você, porque ela queria o seu mal, ela até fez alguma coisa para lhe causar dano. E no mundo, você vê essas coisas com olhos de vingança. No mundo, quando alguém faz isso, você pensava, se você era do mundo, muitas vezes o que você pensa é bom que ele colha aquilo que ele está fazendo, que ele receba essas coisas. Né? Eu quero mais que ele quebre, né? Ou que ele fique doente, ou coisas parecidas como essa. O mundo faz isto. E talvez muitos de nós também fizéssemos isto quando estávamos lá. Mas veja como é diferente quando nós estamos em Cristo. Como as coisas mudam. Em Cristo ele disse, se alguém te fazer mal, abençoe ele, ore por ele, ame-o, manda amar o seu próprio inimigo. Alguém pode estar me ouvindo e falar, mas não é possível isso. Bom, se você diz que não é possível isso, é porque você não mudou a sua mente. Porque Deus diz que é possível. Ele não só falou que é possível, como nos mandou fazer isto. Sabe, estar em Deus é agir como Ele age. Estar em Deus não é Deus agir de um jeito e nós de outra forma. Estar em Deus é nós agirmos igual a como Deus age. Pensarmos como Ele e fazermos as coisas como Ele faz. E se Ele nos manda amar, porque foi isso que Ele fez conosco, nos amou quando nós nem sequer estávamos interessados nele, quando nós não queríamos nada com Ele, mas Ele nos amou. Ele enviou Jesus quando ainda éramos inimigos dele. E hoje somos a sua família, por causa de um amor que veio só dele. Não era da nossa parte. Não havia amor nenhum da nossa parte, mas só dele. Hoje alguém que está com ele pode dizer que o ama, mas você foi ganho por ele quando você não o amava. E essa é a realidade que nós vivemos hoje. Hoje eu amo como ele ama. Então eu não vou mais, quando alguém falar mal de mim, ou quando alguém quiser o meu mal, quando alguém projetar alguma coisa ruim para mim, eu não vou olhá-la como olhava antes, porque não é mais a vida que eu tenho. Eu não sou mais aquela pessoa, eu morri e nasci de novo. Agora a pessoa que eu sou hoje ama e declara esse amor. Isso é uma prática, meu irmão. Isso é uma prática que você deve fazer. Isso não é nada como vindo automaticamente em você, de repente você começa a amar, não, porque o amor não é um sentimento, ele é uma atitude. Talvez o erro de muitas pessoas é pensar que o amor é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é um gerador de sentimento, porque como é que você pode amar um inimigo? Sentir amor por um inimigo. Você decide amá-lo. Você decide não responder a ele da mesma maneira como que ele está fazendo para você. É uma decisão que gera uma atitude que vai gerar um sentimento. O amor é uma decisão, é uma atitude que gera um sentimento. Então, quando nós praticamos isso, nós começamos a mudar as coisas e resultados diferentes vêm para nós. Você se lembra daquele exemplo de Jesus? E quando um homem não podia pagar a sua dívida diante de um rei, e ele pediu que fosse perdoado por sua dívida, e o rei o perdoou.
Esse homem, quando saiu de lá, o seu servo, que devia também a ele, foi pedir para que ele perdoasse uma dívida também que existia. E esse homem que foi perdoado não perdoou o seu servo, porque ele não agiu igual ao seu senhor. Ele foi chamado e foi jogado na prisão. Sabe, queridos, nós não somos chamados para agir diferente do nosso Senhor, mas igual ao nosso Senhor. Assim como Ele agiu conosco, é a maneira como devemos agir com os outros, e não diferentes. Se Ele fez isso comigo, Ele diz, agora você vai e faça a mesma coisa com os outros. Não é uma opção que temos. Porque se fomos perdoados, também temos que perdoar. Se fomos amados, também temos que amar. Sabe, mudança de pensamento. Mudança de pensamento gera mudança de comportamento. E a mudança de comportamento traz resultados. Porque isso é fé. Fé que não tem mudança de comportamento é porque nunca teve mudança de pensamento, e a fé nunca, essa fé não está viva. É uma fé que conhece a bula. Ela conhece, a pessoa lê a Bíblia toda, mas ela não pratica aquilo que lê. Ela já leu tantas vezes os versículos que estamos citando aqui, e muito mais, mas ela não pratica nenhum deles. Sempre que aparece um problema, ou quando quer falar mal de alguém, ou quando quer espalhar alguma notícia sobre algumas pessoas, que ela nem mesmo conhece direito, mas ela quer fazer isto. Ela não tem medo ou temor de falar de um irmão, de colocar na boca palavras de outras pessoas sobre alguém, e espalhar isso. Não tem temor, mas a Bíblia fala que isso é grave, e que isso vai trazer um resultado ruim para ela. Mas ela não olha para isto, e se ela não olhar para isso, ela está adormecida. Só que estar adormecida não a livrará dos resultados errados que virão. Eles virão. Então Deus nos chama para que mudemos o nosso pensamento, para que mudemos a nossa atitude, nosso comportamento, para que então resultados novos, bíblicos, de bênção venham atrás de nós, nos alcancem e nos peguem, como diz em Deuteronômio. A bênção em Deuteronômio não é uma bênção que é dada a qualquer pessoa que vem de qualquer jeito, né? Diz, se você quiser e me obedecer, essas coisas virão. Então a obediência está ligada à bênção, sempre esteve. E se eu não mudar no meu pensamento, você pode frequentar algum lugar, pode frequentar uma igreja, pode estar há 10 anos ou até muito mais do que isso, frequentando algum lugar, frequentando uma boa igreja, mas se você não pratica, não é o problema da sua igreja. O problema somos nós, quando não praticamos aquilo que ouvimos. Tudo que a Bíblia fala que devemos fazer. Não é uma opção para nós não fazermos. Se nascemos de novo, estamos seguindo a Cristo, Ele diz que para segui-lo, eu devo abandonar a maneira de como eu pensava, de como eu era. Abandonar aquela maneira, me esvaziar daquela maneira, para segui-lo, porque eu preciso agora ter um novo estilo de vida, baseado em uma nova informação, que venha dele mesmo, que é o meu grande discipulador, Jesus, que o faz isso através da palavra, nos ensinando qual deve ser a minha nova vida agora, qual deve ser o meu novo pensamento, e consequentemente minha nova atitude, meu novo comportamento. Aqui em João, 1 João capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui está dizendo que sabemos que o Filho de Deus já é vindo, ou seja, que Ele já veio. E que nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em Jesus Cristo. Eu estou no que é verdadeiro. A palavra original que fala aqui, no grego, é aletinos.
que significa que não tem apenas o nome do objeto em consideração e semelhança com ele, mas que participa da essência do mesmo. Então, se aqui está falando que o verdadeiro é Jesus, eu apenas não sei sobre isso, mas participo dessa essência. Eu participo da essência que é Jesus Cristo. Talvez você fique fazendo separação. Se você é uma coisa, Jesus é uma outra, você coloca Jesus num patamar tão alto, porque Ele é Deus, e você pensa, bom, eu nunca serei como Ele. Mas Jesus, quando esteve aqui, Ele estava como homem e não como Deus. Ele se igualou a nós, para que pudéssemos ter uma visão de como seria um homem com Deus. Porque não havia nenhum homem justo aqui. Não havia nenhum. Hoje você é justo, se você tem Jesus, porque Ele o tornou justo por causa do seu sangue, que pagou pela nossa dívida e pelo nosso pecado. Mas até então não existia nenhum. Somente Ele era justo. Todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Mas Ele veio como um homem, e como homem viveu e andou aqui, dependeu do Espírito Santo, e nos disse para seguirmos, para que fizéssemos aquilo que Ele fez. Como homem, não como Deus, pois havia se esvaziado da sua divindade. E é com esse homem Jesus que nós nos identificamos. Ora, você nunca vai ser onipotente, onipresente, onisciente, porque isso são atributos divinos da Trindade. E não é como Jesus, Deus, que estamos nos identificando no sentido de sermos do mesmo jeito, onisciente, onipotente e onipresente. Não. É como Ele foi aqui, um homem justo, um filho de Deus justo. Nós não éramos justos e nem éramos filhos, nos tornamos justos e filhos por causa dEle. E Ele nos fez um com Ele. Um com Ele. E porque Ele nos fez um com Ele, eu posso me ver como Ele se vê. E fazer as coisas que Ele fez. E seguir os seus passos. E obedecer às suas palavras. E não dizer, não, Ele era um homem diferente. E Ele podia fazer essas coisas, mas nós não podemos. Se você falar assim, ou se você pensa assim, é porque você não está considerando o que Ele fala sobre nós fazemos as mesmas coisas. E andarmos aqui da mesma forma que Ele andou. É preciso uma mudança de pensamento. Enquanto você pensar como você pensava lá fora, vai ter os mesmos sentimentos, vai ter o mesmo comportamento, vai continuar falando da mesma maneira, nada terá mudado e consequentemente, os resultados também não. Os resultados bíblicos vêm pela transformação e um novo comportamento, que vem pela fé, na pessoa que sabe quem é e pratica essas verdades. O que as pessoas precisam entender é que Deus nos tirou do poder do pecado, como diz em Romanos, pelo apóstolo Paulo. Deus nos tirou do poder do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo falando que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Ele tinha antes, mas não tem mais agora. Bom, se não tem mais agora, Deus veio para nos libertar do poder do pecado, para que não sejamos mais escravos do pecado e não façamos as coisas que fazíamos, que o pecado nos mandava, nos obrigava a fazer, para ter os resultados errados. Então Deus vem e livra você e a mim do poder do pecado, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então agora ele fala, agora você pode me obedecer, você pode agora andar na minha palavra, e andando na minha palavra, com liberdade para andar na minha palavra, vai ter o resultado que a minha palavra te dá. Então mudar o pensamento é fundamental, se afastar daquilo que você ouvia, e que te trazia à memória os mesmos valores, e a mesma convicção antiga que você tinha. É importante também, para que você possa agora só colocar as coisas certas em sua mente e em seu coração. Sabe, nenhuma coisa vai acontecer na sua vida de importante em Deus, ou nenhum resultado bíblico de fato, até que você mude o seu comportamento. Você se lembra bem, vou só lembrar você do texto que Jesus disse sobre os 2 alicerces. Daquele que praticava o que ouvia, e daquele que só ouvia, mas não praticava. O interessante dessa parábola era que os 2 ouviam. As 2 pessoas ouviam.
Mas as duas pessoas que ouviam tiveram resultados diferentes. Porque uma ouviu e resolveu praticar o que ouviu. A outra ouviu também, mas resolveu não praticar o que ouviu. Vamos pensar que os dois fizessem parte de uma mesma igreja, que estavam sentados no mesmo banco e que ouviram a mesma palavra. Só que um resolveu praticar o que ouviu e o outro resolveu não praticar o que ouviu. E a Bíblia fala do resultado de cada um deles. Então, dois crentes em um mesmo lugar, ou duas pessoas ouvindo a palavra em um mesmo lugar, um ouve e pratica, o outro ouve e não pratica. Segundo a Bíblia, tem resultados diferentes. Ele não foi abalado pela circunstância que veio contra ele para derrubá-lo. E o outro, a queda foi grande. Então, não é o que você ouve que muda o seu resultado. É como você está, como você pratica aquilo que você está ouvindo. Sabe, se você está firmado na palavra, praticando a palavra, é como uma boa edificação. Quando vierem as pressões sobre a tua vida, não vão mover você do lugar. Mas se você não ouve a palavra, se você só ouve, aliás, mas não pratica, então não importa quantas vezes você ouviu isto, ou quantas vezes você decorou o que ouviu. Quando vierem as pressões, elas vão derrubar você. Mude seu pensamento, mude de fato, mude seus valores, altere o seu comportamento. Treine você mesmo, para que a sua boca não fale aquilo que não deve falar. Quando vierem pensamentos errados na sua mente, você recuse isto. Recuse pensamentos errados. Pense no que é bom, pense no que é justo, pense no que é correto. Se há louvor nisto, então nisto você deve pensar. Que o seu pensamento acompanhe o que a palavra de Deus diz. Trabalhe de forma intensa, para que essa verdade fixe na sua mente e no seu coração. E quando você ouvir alguma coisa que você fazia antes, ou que todo mundo faz, e nós vimos aqui que não devemos ter o mesmo comportamento, nem imitar esse comportamento de pessoas que não conhecem a Deus, que vivem na ignorância e que têm dureza no coração. Bom, eu não vou imitar esse comportamento, eu não vou ser assim. Eu não vou sentir desejo de que alguém se dê mal, porque ela quer que eu me dê mal. Porque eu sou diferente dela. Eu não sou mais como ela é. Eu sou como meu Senhor é. E o meu Senhor não pensava assim de mim quando eu pensava errado. Ele diz, bom, você pode ser como eu agora. Esse é o nível maior, é o nível mais alto. E nesse nível as bênçãos de Deus estão todas lá, acontecendo o tempo todo. Então não reivindique absolutamente nada a seu favor. Quando você nem sequer está andando na palavra de Deus, quando você está andando, não é necessário, obviamente, nenhuma reivindicação, porque Deus vela sobre sua palavra para fazê-la cumprir. Ele mesmo faz isso. Ele vela sobre ela. Ele quer que você mesmo aprenda a velar sobre as suas palavras. Se você diz que o honra e que o ama, então haja como quem o honra e como quem o ama. Se você diz que Deus é o teu Deus, então obedeça as suas palavras. Se você diz que Ele é o teu Senhor, então honre as suas palavras, vele sobre suas palavras. Se Ele é o teu Senhor, então obedeça em tudo que Ele fala. Porque se não fazemos o que Ele diz, Ele não é o nosso Senhor. Há outro. Eu preciso trabalhar em mim mesmo. Você precisa operar mudanças em você. Faça mudanças em você. Se alinhe com a sua nova realidade em Cristo Jesus, como diz em Efésios, no versículo 4, a partir do versículo 22, que manda lá que eu me dispa do velho homem, que se corrompe por desejos errados, e me revestir do novo homem, mudando a maneira de pensar. Do novo homem, criado para ser igual a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Esta é a maneira que nós hoje devemos viver e devemos pensar. Então aprenda, meu irmão, que aquilo que você precisa é ter comportamento novo, guiado por pensamentos novos. Você precisa praticar isto, se desintoxicar dos pensamentos do velho homem, tirar isso de você, acabar de uma vez por todas com a pessoa com quem você era, não se parecer mais com ela, não se parecer mais com essa pessoa.
ter aspectos internos e externos de um santo. Porque a Bíblia fala, sede santos, porque eu também sou santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Aleluia. Queridos, essa é a mensagem que eu creio que entrou no seu coração. E eu sei que você com certeza ouviu isso da parte do Espírito Santo de Deus, que vai gerar mudanças na sua vida, mudanças verdadeiras e reais. Se você mudar o pensamento, se você mudar o comportamento, você verá a Bíblia se cumprindo na sua vida. Amém, queridos? Se você que está aí na sua casa, está vendo esse programa e não conhece Jesus, não entregou sua vida a Ele, na verdade, você deve conhecê-lo com certeza, já ouviu falar dele, mas não fez essa declaração de que Ele é o Senhor da sua vida. Não sabe nem por que Ele morreu para salvar você do inferno. E não só do inferno, salvar você dos pensamentos errados ou deste mundo, mas principalmente do inferno, da morte eterna, para levar você para a vida eterna. E quando você ganha essa vida, a vida de Deus, quando você se torna um com Jesus, você tem o direito de se tornar filho de Deus. E tem direito a essas coisas que eu acabei de falar agora. Se você ainda não orou assim, se você ainda não se entregou a Jesus, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e fazer uma oração comigo. E se você orar com o coração, falando com a sua boca, você está crendo no coração, então você será salvo ou salva. Amém, querido? Ou querida, eu quero que você feche os seus olhos agora, você que vai orar comigo nesse sentido, e repita as palavras que eu vou estar dizendo aqui. Diga, Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu acabei de ouvir uma mensagem sobre a Tua palavra, e eu creio, meu Pai, que o Senhor enviou Jesus para morrer no meu lugar, para derramar o sangue no meu lugar. O Senhor me perdoou a minha dívida, perdoou o meu pecado. Uma dívida que era impagável, o Senhor perdoou. O Senhor me amou quando eu não te amava. E eu decido receber Jesus Cristo. Eu decido com o meu coração, o que estou falando com a minha boca agora, receber Jesus Cristo como meu único Senhor e o meu Salvador. Eu digo agora que a minha vida não me pertence mais, mas pertence ao Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor, por ter me amado tanto e por ter me comprado quando eu não tinha valor nenhum para mim mesmo. Eu te agradeço e creio que fui salva pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero agora orar por você, Pai. Essas pessoas que oraram comigo, eu peço que o Senhor dê a elas, pelo Teu Espírito Santo, sabedoria, discernimento, para encontrarem, Pai, uma boa igreja, para que possam ser instruídos pela Tua palavra, para que possam crescer e amadurecer em Cristo, para que possam ser cada dia mais, ou ter cada dia mais a Tua palavra familiarizada com ela, e andando nela, e praticando ela, serem transformadas na pessoa que o Senhor nos criou para ser, novas criaturas, parecidas com Jesus. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu Espírito que está fazendo essa obra agora na vida delas. Eu oro e te agradeço, Pai Santo, em Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Nós estamos com um grupo de pessoas aqui que está nos acompanhando. E você que está aí também e que ouviu essa palavra, continue crescendo no Senhor e amadurecendo nele. Continue tendo experiências com o Senhor. Quanto mais experiência você tiver com o Senhor, mais parecido com Ele você vai estar. E mais distante do mundo vai estar. Distante do comportamento do mundo. Para poder ajudar o mundo. Para poder ajudar as pessoas do mundo que não têm o que você tem. Você não vai vazio, vai cheio. E dá a elas o que elas precisam. Em qualquer época, nessa época ou em qualquer outra. Amém, queridos? Foi um grande prazer poder trazer essa palavra.
seja ricamente abençoado na prática dela. Em nome de Jesus. Amém.